Hello, meu povo! Calma, não se assustem. Estamos gravando esse vídeo para explicar a tarefa da semana da disciplina de Front-End da nossa queridíssima pós-graduação pela Universidade Federal do Sul de Minas. Pós-graduação em Programação Web. Então, essa semana, o nosso queridíssimo professor pediu para fazermos uma landing page. Essa aqui é a tarefa, eu vou ler para vocês. Usando as tecnologias elencadas no tópico dessa semana, que é Bootstrap, crie uma landing page do seu provável projeto TCC. Lembre-se de inserir em um repositório do GitHub. A submissão será feita pelo CGI e deverá conter o link da pasta contendo a tarefa e um áudio ou vídeo de 2 a 5 minutos explicando o código-fonte. O objetivo desse vídeo é explicar exatamente o nosso queridíssimo código-fonte. Então, o resultado final da nossa landing page ficou assim. A gente tem um banner, um logo aqui que eu fiz no Figma para ficar bonitão. Esse aqui eu peguei, eu vou colocar as referências na descrição. A gente tem aqui um título. Na verdade, isso aqui é um componente, eu vou explicar mais a fundo daqui a pouco. Nós temos um título, um subtítulo, um campo de e-mail para você inserir, aqui um checkbox para confirmar que você leu as políticas de privacidade, e um botão se você quiser participar. E um rodapé, um footer aqui, contendo o nome e os direitos reservados. Então vamos ao código-fonte. Bom, inicialmente eu fiz um projeto em React e a organização dele ficou assim. A gente tem aqui o nosso index. Nosso index aqui é padrão. O React, quando ele cria para a gente, já vem isso aqui. E ele chama a nossa aplicação, que é esse app.js. Aqui eu fiz uma pequena adaptação para que ele renderizasse de uma forma diferente a versão mobile. E nós temos aqui dois componentes, um componente desktop e um componente mobile. Ele verifica se a tela que está sendo aberta ela é um desktop ou é mobile. E renderiza de acordo com o tamanho da tela. Aqui a gente setou 600 de largura e 500 de altura. Se ele for menor que isso, ele vai abrir esse nosso componente mobile. Mas lembrando que o nosso projeto ele só funciona no desktop. Então aqui, esse aqui é o nosso código-fonte. Eu vou explicar um pouquinho de como fizemos aqui. Então aqui nós temos uma função. Essa função ela tem uma div class name e vou zoom out demais aqui. Aqui nós temos alguns componentes em React Bootstrap. A disciplina ela pede para abordar o Bootstrap e a gente está usando o Bootstrap com React. E a gente usa aqui alguns componentes de container, row, call, card, button, figure form. Então, em resumo, primeiro a gente cuida da parte do layout, que nada mais é do que duas colunas. Se a gente for observar aqui, a gente tem essa aqui é uma coluna, aqui para a esquerda é uma coluna e para a direita também é outra coluna. Então é uma linha só e duas colunas. Esse é assim que compõe o nosso layout. E aí aqui dentro a gente tem algumas estilizações. Esse XS, SMMD, de acordo com o tamanho da tela, ele se adapta. Para ele ser responsivo de acordo com o tamanho da tela, e isso é do próprio Bootstrap. Uma excelente ferramenta, inclusive. Então a gente tem aqui a nossa primeira figura. A gente busca nesse required aqui do CRC, que busca esse banner, que é a figura que a gente vê lá. Então temos uma informação de texto aqui, que é esse Bootstrap Foundation, centralizado. E essa coluna aqui, é essa parte que a gente consegue ver aqui, a lateral esquerda. Na lateral direita, a gente tem um título. Eu usei um componente de card aqui. Então, tem esse card, o card tem um título, que é esse Bootcamp. Esse título, ele tem o próprio componente de card tem um texto, que é esse resultado que você procura. E a gente também tem um header. Na verdade, eu me confundi aqui. A gente tem um header, o título e o texto, que é como se fosse um subtítulo. Você vê aqui na hierarquia de tamanho.
Eu fiz algumas estilizações, por exemplo, mexi no tamanho do texto, botei 1.8 rem, que é uma unidade de medida do CSS. Já injetei o próprio CSS no componente, né, através dessa anotação aqui, style. E aí eu setei aqui esse font shade aqui é para destacar, né, então vê que tá menos destacado essa parte de baixo e mais destacada a parte de cima. Então aqui a gente tem esse título, esse subtítulo, e aí vem o campo de formulário que aborda que também é um outro componente e representa essa parte de inserção de texto aqui. Então, ele está aqui nessa parte, ó, formulário, grupo de formulário a gente tem o nosso e-mail. Aí aqui eu fiz uma estilização, coloquei ele um ao lado do outro, aqui com essa propriedade do CSS com o display flex. E alinhamento de item flex end, aí ele fica um lado ao lado do outro. Por padrão, o display ele vem em block, eu tive que alterar para poder ficar um do lado do outro. Então a gente tem aqui um formato de texto que tem esse class name text muted, que faz ele ficar opaco desse jeito, com um tamanho reduzido, e a opacidade também parece que um pouco reduzida, né, que é para não dar tanto destaque, de acordo com essa classe, que vem do próprio Bootstrap. Né. E aí aqui embaixo a gente também tem um componente de checkbox, é esse cara aqui, para que o usuário confirme que ele leu as políticas de privacidade. E aí embaixo também tem um campo text muted, que é para solicitar que ele leia, né, que ele leia as políticas de privacidade. E por último, um botão para participar. Aqui a gente só tem uma casca, na verdade esse botão nada faz. E aqui a atividade era mais para treinar, né, o uso do Bootstrap. E eu quis incrementar usando o React também. Não foi solicitado, mas achei interessante usar. E por último, não menos importante, esqueci de falar, a gente tem aqui um footer que está centralizado, tem um fundo preto. E coloquei aqui, ele é uma letra branca com uma opacidade 0.5, né, que é para ficar mais transparente. Assim. Então, em resumo, é isso. Essa foi a explicação do código-fonte. E por hoje é só. Valeu, pessoal!